Divertidamente quase me deu uma crise de ansiedade antes mesmo de eu entrar na sala de cinema. Porque quando a Lari apareceu com os ingressos comprados na versão legendada do filme, eu demorei alguns segundos pra me dar conta do que isso realmente significava. Quando eu me dei conta, meus amigos, eu quase tive um ataque e caí duro lá no shopping mesmo. Já sabe do que eu tô falando? Ainda não? Tem certeza? Então dá uma olhada aqui, ó. Riley is acting so weird. Why is she acting so weird? What do you expect? All the islands are down. Joy would know what to do. Reconhece essa voz de algum lugar? Não? Tem certeza? Então olha isso aqui, ó. It's Velma from school. You cheat off me in Spanish because you think I'm Mexican. Pois é, meus amigos, eu não sei se eu aguentaria a voz da Velma em Dolby Atmos no meu ouvido por 2 horas. Mas felizmente, logo na primeira cena dela, eu me dei conta também de que não era a mesma voz e que provavelmente rolou algum recasting ali e tudo ficou bem no meu coração novamente. O motivo do recasting, você deve estar se perguntando, olha, eu jogo na mão do Papai do Céu. E só por meio de uma obra divina que eu não tive que ouvir essa mulher por 2 horas na minha orelha logo depois de ter visto 2 temporadas de Velma, cara. Você quer prova maior de que Deus existe do que isso? Mas bom, meus amigos, o que eu quero mesmo dizer é que eu estava muito animado pra assistir Divertidamente 2, que é a sequência pra talvez um dos meus 5 filmes preferidos da Pixar. Um dos conceitos mais brilhantes e mais criativos do estúdio até hoje e que justamente por conta disso, eu tinha certeza que uma sequência pra esse filme seria algo muito difícil de ser feito. Não literalmente, mas tipo assim, fazer esse filme sair do papel é fácil, tá ligado? Fazer ele sair do papel de uma maneira ruim ou até mediana também é fácil. Agora, fazer ele sair muito bom ou memorável, talvez tanto quanto ou quem sabe até mais do que o primeiro, meu amigo, aí é muito difícil mesmo. Então será que conseguiram? Bom, é exatamente disso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje, meus amigos, porque pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo e esse é mais um episódio do quadro Refis e eu convido você pra entrar comigo nessa jornada de sentimentos e emoções, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar eu já quero te agradecer por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez. Quero pedir, é claro, o seu apoio, deixando o seu like aqui embaixo, se inscrevendo no canal para ajudar a aumentar esse número maravilhoso que traz tantos patrocinadores por aqui, ativando o sininho de notificações para você não perder nada do que está a caminho. Eu quero anunciar aqui para você que não consegue acompanhar as lives semanais aí do Domingão do Rafão, que agora nós temos um canal de cortes oficial, separando os assuntos ali para você poder assistir aquilo que te dá mais vontade, tá ligado? Então eu vou deixar o card aqui em cima, eu vou deixar na descrição do vídeo também e convido todos vocês a se inscreverem por lá, combinado? Mas eu também sei que não foi pra nada disso que você clicou aqui, não é mesmo? Você clicou aqui pra me ver falar de Divertidamente 2, então bora falar. Divertidamente 2 conta a história da Riley, a nossa menininha do filme anterior, que agora está um pouco mais velha, entrando naquela fase muito chata que todos nós tivemos, chamada adolescência, né? Uma fase esta que inclusive alguns de vocês ainda devem estar. E, inclusive isso me levanta uma questão aqui que eu sempre quis perguntar pra um adolescente. Adolescente chato, sabe que é chato? Se você é um adolescente chato, você pode comentar aqui pra eu saber? Eu tenho muita curiosidade disso. Apesar que se a resposta for não, você não tem como saber, né? E aí você não vai ter muito como comentar. Talvez essa pergunta não tenha como ser respondida nunca, né? Esquece o que eu falei. O ponto é que a Riley entra na puberdade e junto dessa nova fase, novas emoções entram na sala de controle da sua mente, deixando tudo uma verdadeira zona. E dentre todas essas emoções que acabam entrando na sala de controle, quem realmente toma a frente da parada pra assumir o controle do bagulho é a ansiedade. Que inclusive foi o foco promocional do marketing na campanha de divulgação e que, numa tentativa desesperada de ajudar a qualquer custo, acaba fazendo um esmerdalhaço na cabeça da Riley e criando problemas que somente as emoções originais podem solucionar. E bom, meus amigos, vamos lá. Eu quero retomar um assunto que eu falei antes da vinheta aí, de que, cara, de verdade, essa é uma sequência muito difícil de ser escrita. Ou melhor dizendo, de ser bem escrita. Porque existem alguns filmes, incluindo muitos da Pixar nessa categoria aqui, né, que são filmes de apresentação de mundo, meus amigos. Introdução de conceito e de universo. E Divertidamente 1 é um desses filmes. Então, lá a gente passa boa parte do projeto conhecendo a mente da Riley, entendendo como aquelas coisas funcionam. O que é a sala de controle, qual é a rotina daquelas emoções, quem são aquelas emoções, quais são as tarefas e atribuições de cada uma delas, o que são os lugares fora da sala de controle. E tudo isso faz parte, e faz muito parte da experiência que o espectador tem com Divertidamente 1. É um trabalho de roteiro muito legal, cara, e não é tão simples assim de ir conectando essas explicações do mundo e de como que ele funciona, enquanto a história da Riley vai, é claro, se desenrolando ali no background da parada. Então, quando a gente fala de uma sequência pra um filme como esse, a tal dificuldade que eu tanto tô batendo na tecla aqui nesse roteiro, é que agora a gente já conhece esse
nesse mundo. Então boa parte da magia do filme anterior já é aniquilada imediatamente. Então cabe aos roteiristas nos apresentar algo que seja tão legal quanto essa apresentação de mundo, entende? Pra entrar no lugar desse elemento e manter a gente engajado ali durante toda a experiência. Porque esse elemento principal já foi pro saco no primeiro filme. E tá tudo certo, existem maneiras de solucionar isso. Existem milhares de recursos e elementos para um roteirista usar nesse cenário. E a gente vai falar deles daqui a pouco. Mas o que eu tô querendo deixar claro, e é muito importante que você entenda o que eu tô dizendo, é que esse roteiro aqui não é fácil de ser escrito. Mais ainda porque, por ser uma sequência, o público inevitavelmente já entra com uma certa expectativa, né, de ver mais do que eles mais gostaram no primeiro. Isso, é claro, vai ser algo muito diferente de um espectador pro outro. Vou dar o meu exemplo pessoal aqui. Eu amei o personagem do Raiva no primeiro filme, então eu meio que não queria ver ele sendo escanteado às custas dos novos personagens, tá ligado? Então isso acaba sendo uma espécie de expectativa, não tem jeito. É claro que vai ser uma coisa diferente de um espectador pro outro, então no teu caso pode ser a tristeza, pode ser a jornada pelo subconsciente da Riley, pode ser a correlação, a conexão entre duas emoções. Não importa o que importa é que inevitavelmente, sendo uma sequência, a gente já conhece aquele mundo e a gente já tem algum tipo de expectativa do que a gente quer ver nesse filme em relação ao filme anterior, sacou? Então, meus amigos, olha que loucura que é fazer um filme sequência pra um filme de apresentação de mundo, maluco. Você precisa achar algo pra continuar ampliando aquele universo, sem quebrar as regras pré-estabelecidas. Você precisa tentar manter a essência do original e tudo o que mais funcionou por lá. Você precisa também criar algo novo pra justificar a existência desse segundo filme. E aí você precisa fazer tudo isso no mesmo tempo de duração que o primeiro filme teve. Olha que facilidade que é escrever esse texto, viu? Que roteiro tranquileba de escrever. Mas bom, então vamos lá. Posto tudo isso que eu comentei aí, a gente precisa falar de qual foi o elemento de escolha dos roteiristas pra trazer aqui, pra deixar essa sequência tão engajante e tão com fator novidade, como foi o primeiro, né? E a escolha deles são os 4 novos personagens aí, as 4 novas emoções, né? Que acabam dominando a sala de comando e fazendo as emoções originais saírem numa jornada pelo subconsciente da Riley ali pra achar um negócio, pra devolver o equilíbrio pra mente dela. E aí, se você pensar e se lembrar do filme anterior, você já deve ter percebido que é uma estrutura de roteiro muito parecida com o primeiro filme. Porque lá a gente tinha uma jornada da alegria e da tristeza indo pelo subconsciente da Riley, precisando voltar pra sala de controle lá, que só tava com a raiva, com o medo e com a nojinho comandando as coisas. E agora aqui nesse filme, e preste atenção no que eu tô falando, a estrutura é idêntica, é a mesma. A única diferença é que agora nós temos as 5 emoções originais saindo nessa jornada pelo subconsciente pra voltar pra sala de comando, que está sendo dominada e controlada pelas 4 novas emoções. Então nós temos um texto muito parecido, uma estrutura de roteiro idêntica, com a única diferença, a diferença principal, e esse é o ponto mais importante dessa minha análise aqui, de que dessa vez, nessa segunda experiência dentro desse universo, a gente já conhece esse mundo. Talvez não tudo desse mundo, mas a gente já conhece muito desse mundo. Então, com exceção dos novos personagens e de tudo que eles trazem de personalidade ali, de humor, de ameaça pra trama, eu genuinamente achei a estrutura desse projeto aqui muito parecido com o primeiro, cara, só que inferior por conta desse fator novidade. Dito isso, e na verdade justamente por conta disso, né, pelo fator similaridade com o texto original do filme anterior, tiveram vários momentos maravilhosos aqui em que eu dei muita risada, cara, com destaque pra uma sequência que envolve personagens de desenho animado, de videogame antigo ali, que me fez gargalhar de verdade no cinema. E também foi muito da hora ver a maneira com que esse texto explora a personagem da ansiedade, tá ligado? Que não é só um elemento de marketing ali porque vende coisa. Não, cara, é uma personagem muito bem desenvolvida e muito importante pra trama, e muito legal também. Ela é claramente a personagem foco dessa nova entrada aqui, e tem alguns momentos muito inspirados, que qualquer pessoa que já teve uma crise de ansiedade vai com certeza conseguir se identificar. Inclusive, o próprio fato dela ser o elemento foco da parada nesse segundo filme aqui, pode ser entendido tanto como algo positivo como negativo. Olha só, é positivo porque de fato rendeu excelentes momentos, a personagem dela é muito bem desenvolvida, passa por um arco de transformação, rende bons momentos e boas piadas pra história, mas por outro lado, cara, também não dá pra parar de pensar no que poderia ter sido essas demais emoções aí, como tédio, inveja e vergonha, se o roteiro tivesse dado o mesmo carinho que eles deram na construção da ansiedade, na construção de personalidade e de situações inventivas com esses novos também. Porque a ansiedade sim, é muito bem desenvolvida, mas esses outros aqui, cara, eles se limitam a uma frase, a um traço de personalidade só, sabe? A inveja é baixinha porque ela quer muito ser alta, o vergonha não fala e ele se cobre o tempo inteiro, o tédio só fica deitado, mexendo no celular. Na verdade, o tédio, pra não ser injusto, ele tem até alguns outros momentos bem inspirados, eu dei umas boas risadas com ele, uma em particular que envolve uma montanha de sarcasmo lá, eu admito que me pegou bem forte essa piada, eu dei uma bela risadona, mas sem dúvida alguma o foco desse projeto está na ansiedade. E talvez teria sido legal ter o roteiro balanceando um pouco mais essas novas emoções, trazendo um
pouco mais delas também. Outra coisa que eu confesso que achei um pouquinho subaproveitada, vamos dizer assim, foi o cenário da Riley mesmo, tá ligado? Onde ela está durante essa confusão toda na sua cabeça, que é num acampamento de final de semana pra jogar hóquei, que rende excelentes momentos pro roteiro explorar, com essa novidade de adolescente, conhecendo gente mais velha e tal, e saindo sem os pais pela primeira vez, mas ao mesmo tempo me deixou com uma sensação de que essa história aqui talvez se beneficiaria muito com um roteiro que durasse mais do que só 3 dias. E poxa, a gente tá falando de um período, cara, adolescência, que talvez seja a fase mais filha da p de um ser humano, tá ligado? É a pior fase da nossa vida, eu acho, mano. A mais complexa, a mais conturbada, pelo menos é. São tantos os problemas e situações que esse roteiro poderia ter trazido aqui pra discussão e explorado, que a gente facilmente iria se lembrar da nossa adolescência e se identificar ali. Ou carreira, namoro, faculdade, carro, drogas. Tá, talvez esse último não ia pegar muito bem no filme da Pixar, mas considera os outros 4, mas meio que nada disso é explorado, ou minimamente citado, vai, tem uma citaçãozinha aqui, outra ali, mas o roteiro não abraça muito isso. Então eu admito que senti uma certa oportunidade perdida em transformar todo o período de adolescência, de puberdade da Riley em um final de semana jogando rock, em que meio que todos esses pontos aí que eu dei de exemplo são resumidos a uma única coisa: descobrir quem ela é. Ponto. Esse é o foco do roteiro pra discutir adolescência e tudo que envolve adolescência. É um pouco básico demais, tá ligado? Não é ruim, não é errado, é funcional. Só não dá nenhum passinho além pra se tornar mais do que só funcional. Não é marcante, não é o fator que vai fazer eu me lembrar pra sempre dessa jornada pela adolescência, tá ligado? Inclusive essa frase talvez seja muito do resumo que eu tô falando sobre o filme inteiro aqui pra vocês, né? Funciona, é legal, ele só não tem aquele quê que é o que faria talvez ele virar uma obra-prima, como foi o caso do primeiro filme pra mim. É claro que assim, como eu já falei pra vocês aqui desde o começo do vídeo, eu já sabia disso antes mesmo de entrar pra assistir o filme, que seria um milagre se eles conseguissem entregar uma segunda experiência tão mágica quanto a primeira. E é por isso que eu tô reforçando tanto esse ponto da dificuldade aqui no meu texto todo. Você pode encarar isso como eu passando pano pra Divertidamente 2? Você pode, claro, você tá totalmente no seu direito. Mas é que eu, cara, como roteirista mesmo, eu consigo dar muito mais valor pra um roteiro difícil, malandro, em que os caras conseguem entregar um negócio bom, do que pra uma merda como o Mega Tubarão 2, por exemplo, que o roteiro vem pronto, cara, a sequência tá pronta na tua mesa e você consegue errar e transformar aquilo numa merda. Acho que eu tenho uma analogia perfeita aqui pra encerrar o vídeo, ó. Pense em Divertidamente 2 como um Through the Fires and Flames no Guitar Hero, mano, no modo expert, tá ligado? Quando você pega pra jogar aquilo, você não tá torcendo pra fazer 100% da música, porque não dá, cara, é impossível praticamente. Você só torce pra conseguir chegar até o final com o rock no verdinho. É isso que eu esperava de Divertidamente 2. E eles terminaram com o rock no verdinho. Então por mais que não tenha sido uma experiência 10 de 10 como eu tive no primeiro, e por mais que eu tenha identificado algumas oportunidades que poderiam ter sido mais exploradas pelo texto, ainda assim eu não posso negar que me diverti e me emocionei com uma sequência que tá longe de ser perfeita, mas que com certeza vale a pena ser assistida no cinema. Pode confiar e comprar um ingresso desse aqui, porque eu garanto que você vai ter uma experiência minimamente legal. E agora, é claro, eu quero saber de vocês que já assistiram Divertidamente 2. Gostaram? Não gostaram? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se você não assistiu, comenta qual a sua expectativa. Se curtiu o vídeo, é claro, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ver todas as próximas novidades. Muito obrigado pela assistida de todos e até a próxima.